ler a Bíblia, vai ler a palavra. Amém? Então Lucas 17, 32 diz assim, é só esse versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Só isso, irmão, nessa parte. Agora vai lá para Gênesis. Gênesis 19. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 19. Amém? Todos acharam? O Lucas não achou não, agora achou. Lucas 19, versículo, não fala o versículo, né, Lucas? 17. Nós vamos ler só o 17 e o 26, amém? Só esses dois. Então no 17 diz assim, havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Eu vou ler de novo aqui, irmão. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida. Queria que você repetisse para mim, não olhes para trás. Isso. Nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Eu vou explicar isso aqui para você entender. E o 26? 26 diz assim, e a mulher de Ló, e converteu-se em uma estátua de sal. Vou ler de novo. E a mulher de Ló olhou para e converteu-se numa estátua de sal. Amém? Você pode orar por mim? Ore por mim, ore pela minha casa. Sua oração é muito eficaz, irmão, diz a Bíblia. A oração de um justo é eficaz. Aleluia. Pode orar, irmãos, eu espero. Em nome de Jesus. Deixa o céu recolher as orações aí. Em nome de Jesus, ore pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Deus, por cada pessoa que adentrou nessa casa. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo online, aqueles que irão assistir nos dias que estão por vir. Nós te louvamos, Senhor, nesse culto. Te adoramos, te louvamos, ó Pai, te engrandecemos. Eu peço, Deus, que de uma forma, Deus, especial, que toda distração seja cancelada essa noite. Que essa palavra venha encontrar solo fértil, no nome de Jesus. Que ela não volte vazia, mas que ela prospere, frutifique, germine no coração dos meus irmãos, no meu coração, no coração de quem está assistindo online, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, então aqui Jesus, lá em Lucas, Jesus estava falando sobre o fim dos tempos. Essa palavra ela saltou nos meus olhos nesses 3 dias, onde nós estávamos passando por esse seminário de escatologia. E essa passagem ali de Lucas 17 também é Jesus falando sobre o fim dos tempos. E ele fala sobre Noé, ele fala sobre Ló. Aí de repente naquele versículo, especificamente que a gente leu, só aquele versículo, ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrar o quê? Quem é essa mulher? O que essa mulher fez? Quais as características que eu preciso trazer na minha lembrança? Por que Jesus, no meio do discurso sobre o fim dos tempos, ele para e fala assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. E eu parei e fiquei ali assim, o que o Senhor quer dizer com isso aqui? Irmãos, porque assim, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, amém? Homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo, amém? Mas aquelas frases onde algumas Bíblias é vermelha, não sei se a sua Bíblia é assim, é grifada de vermelho, são as falas de Jesus. Isso é eu lendo a Bíblia, né? Então quando você está lendo a Bíblia, você presta muita atenção. Mas quando aquelas falas são de Jesus, é como se ele falasse assim, ó, preste atenção. Mais ou menos assim, entendeu? Toda a Bíblia é importante, é evidente, mas quando é Jesus falando, é porque ele esteve aqui, em carne, caminhou no meio dos seres humanos, lá em Israel, dos judeus, dos galileus ali. Então ele esteve aqui, ele falou e foi registrado. E algumas Bíblias ele está registrado de vermelho.
Então é ele falando. Então eu penso assim, quando ele está falando, parece que minha orelha, sabe, fica mais ligada. É Jesus falando. Então qualquer vírgula ali, qualquer tio, o que ele quis dizer com isso? Deve ser uma pérola aqui. E ele está falando sobre o fim dos tempos, assim como nós ouvimos, sexta, sábado, domingo, de manhã. E de repente Jesus está falando sobre isso, e ele fala assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. É como se eu estivesse falando, peraí gente, só um detalhe, só abre parênteses aqui, lembrai-vos da mulher de Ló. Aí ele continua falando, aquele que ama a sua vida, perderá, aquele que perder a sua vida, salva-la. Mas esse versículo, Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. E o que essa mulher fez, afinal de contas? Aí por isso que a gente leu em Gênesis. O que essa mulher fez? O que ficou registrado em Gênesis, na Bíblia Sagrada, inspirado pelo Espírito Santo. E se está registrado ali, quer dizer algo muito poderoso. Tem uma revelação ali, tem uma direção para nós, uma instrução para nós. E essa mulher, meus irmãos, ela não tem nem nome aqui. É a mulher de Ló. A mulher de Ló. Não fala da genealogia dela, de onde ela começou, não fala dela. Mas o nosso Senhor falou assim, lembrai-vos dessa mulher. Lembrai-vos do que ela fez. Lembrai-vos da conduta dela, da movimentação dela. Preste atenção no que ela fez. Tranquilo? Quem é ela? Nem nome tem registrado. Qual característica essa mulher devemos observar? Eu vou só falar bem rápido aqui, um pouco do contexto para você entender. Essa palavra aqui ela é bem curta, viu, irmãos? Nós vamos orar hoje um pouco, amém? E me suporte. Eu não queria que você saísse antes da gente terminar, da gente orar, porque talvez você vai sair, talvez você está com os seus filhos, a gente vai cumprir o horário certinho, para ficar tranquilo. Essa palavra é rápida, mas eu queria orar com você essa noite. E talvez você saia, talvez é tudo o que você precisava ouvir, talvez é a oração que você precisava, talvez é a oração que seus filhos precisavam e você sai mais cedo, talvez é a oração que o seu marido precisava e você nem sabia como estava o coração dele. Enfim, é uma dica que eu dou, amém? Mas eu queria deixar isso aqui. Então, não quero demorar muito aqui, mas eu preciso só falar quem era, como foi essa história dessa mulher, aonde ela apareceu. Abraão saiu da terra dele, do meio da família dele, e levou o sobrinho junto com ele. A ordem é para sair da terra dele, da parentela dele ali, para a terra que Deus ia mostrar para ele. E ele saiu e levou o sobrinho. Então aqui já não conta se a esposa estava junto, se as filhas já existiam, enfim. Mas saiu e levou o sobrinho. Conforme Abraão era abençoado, e muito abençoado, irmão, o sobrinho também foi abençoado. Então, Abraão prosperava, ovelhas, bodes, camelos. Ló também prosperava, a ponto de os pastores dos dois começaram a discutir, os pastores deles começaram a discutir, que cuidavam dos rebanhos, sobre a água, sobre o poço ali e tal. E Abraão veio e falou assim, ó, nosso rebanho é grande, o seu também é grande. Convém que você siga para um lugar e eu siga para outro. Esses dias eu ministrei sobre isso, não sei se foi aqui, se foi na igreja, se foi no churrasco dos homens, se foi, aonde quer que foi, não me lembro. Mas eu falei um pouco sobre isso, só que numa outra linha. Falamos sobre as escolhas de Ló. Acho que foi na quinta-feira, enfim, não sei. E isso aqui saltou os meus olhos, essa mulher. Nunca eu preguei sobre isso, eu nem tinha atentado meus olhos sobre isso. E Ló olhou as Campinas Verdes e decidiu seguir para Sodoma e Gomorra. E com isso ele levou a sua família. E Abraão falou, ó, se você seguir para lá, onde você quiser ir, né? Eu vou ficar aqui, eu vou seguir o outro caminho. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E ele decidiu seguir para as Campinas Verdes, é onde estava Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz em Gênesis 13, que os homens que habitavam em Sodoma e Gomorra, eram homens perversos. Então mesmo antes, a Bíblia já apontava para isso. Estava no farol de Deus aquela cidade, a perversidade, a depravação. E a Bíblia não esconde isso, irmãos. Ela detalha bastante o nível de perversidade desses moradores de Sodoma e Gomorra. E eles foram para lá. E a Bíblia diz também, irmãos, que 4 reis se juntaram contra 5. E sequestraram, conseguiram vencer ali Sodoma e Gomorra e levaram despojos, levaram todos os bens de Ló, a família dele, e levaram eles refém. Porque o rei de Sodoma, irmão, Sodoma era escravo. Eles eram escravos de um outro rei. Nesse período que ele foi para lá. Eu nunca tinha prestado atenção nisso.
Então Ló escolheu um lugar que aparentemente era bonito, mas era depravado, cheio de perversidade, e era escravo de um outro rei, por 12 anos. E eles se rebelaram, no 13º ano eles se rebelaram contra esse rei. E no 14º ano houve essa guerra. Então ele já estava um tempo morando ali em Sodoma. Ló experimentou a bênção, a prosperidade, perto do seu tio Abraão, estava morando nesse lugar. E foi levado refém. Chega uma pessoa, avisa para Abraão: Abraão, sequestraram seu sobrinho. Abraão arruma 300 homens, 300 guerreiros e vai lá resgatar seu sobrinho. Resgata seu sobrinho, pega tudo, todas as coisas, pega também o povo de Sodoma e Gomorra. Nesse intervalo que aparece Melquisedeque, irmãos. Do nada aparece Melquisedeque. Vamos dizer assim, que tipifica nosso Cristo. E o rei de Sodoma também. É bem nesse contexto aqui. E o rei de Sodoma fala assim: fique com as coisas, me dê as pessoas, mas pode ficar com as coisas. Aí Abraão falou assim: não, paga somente alguma coisa, os despojos, para os caras que me seguiram aqui, os 2 caras que me seguiram, que tinham aliança com Abraão, mas eu não quero nada. E eu lendo isso aqui, irmãos, eu vejo uma oportunidade de Ló e a sua família sair de Sodoma, já que Abraão tinha essa possibilidade de escolher entre ficar com despojos ou não. Ele venceu a guerra ali com os 300 homens. E não, Ló continua onde? Sodoma e Gomorra. Continua. Então Abraão volta para a sua vida, o povo de Sodoma e Gomorra volta lá para Sodoma e Gomorra, continua como estava. Então o Senhor desce, irmãos, com 2 anjos a destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele decide dar uma passadinha onde? No seu amigo. Ele decide passar no seu amigo Abraão. O Senhor fica ali com Abraão e os 2 anjos vão até Sodoma e Gomorra. Eu gosto dessa passagem aqui, irmãos. Abraão olha para o Senhor: vou ter que interceder de novo pelo meu sobrinho. Então Abraão, irmão, você lê ali, é mais ou menos dessa forma. Abraão olha para o Senhor e fala assim: meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, mas se tivesse 50 justos assim, o Senhor destruiria? Por amor de 50, não destruiria. Aí eu imagino Abraão assim: então, pois é, né? Calor, né, Senhor? Rapaz, está quente, moço. Assim, mas se tivesse 45 justos, o Senhor destruiria? Por amor aos 45, não destruiria. Então, se tivesse 40, o Senhor destruiria? E seguiu essa sequência. E o Senhor: não, por amor dos 40 eu não destruiria. E se tivesse 30, assim, não me leva a mal perguntar. Não, por amor dos 30 eu não destruiria. Ai, meu Deus, como é que eu pergunto para o Senhor? Então, tem um negócio para perguntar para o Senhor. Pergunta logo, Abraão. E se tivesse 20? Não, por amor aos 20 eu também não destruiria. Por último, irmão, e se tivesse 10? Ao Senhor: não, por amor dos 10 eu não destruiria. Ou seja, se tivesse 10 pessoas justas naquela cidade, por mais que tivesse essa perversidade enorme que é descrita na Bíblia, o Senhor não destruiria. Mas acontece que não tinha. Esse é um episódio. Então no outro episódio os anjos vão lá tirar Ló, porque Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir. Irmãos, a Bíblia detalha, no Gênesis 19, aqui nós lemos só 2 versículos, mas Gênesis detalha, o livro, o capítulo detalha, que os anjos insistiam com Ló. As pessoas, ao verem os 2 anjos, queriam ter relações com eles, irmão. As pessoas viram os anjos em forma de homem ali, tudo, queriam ter relações com eles, cercaram a casa de Ló. E Ló era responsável. A cultura hospitaleira da época era assim: se a pessoa entrasse na sua casa, praticamente era responsabilidade sua, era como se fosse sua família. Por isso que Ló oferece as filhas para eles. Não, eles querem os anjos, os homens. Tamanho nível de perversidade, irmãos. E os anjos falam assim: saia. Foi aquele versículo que nós lemos. Não olhem para trás. Olha só a dica. Não olhe para trás. Siga para o monte. Irmãos, e eles saíram. Mais uma vez a Bíblia diz que os anjos pegaram na mão de Ló. Ló, vamos, cara, vamos, vai destruir tudo. E sai lá arrastando Ló. E eles saem da cidade, irmão. Ló, sua esposa, suas 2 filhas. E nós lemos, irmão, que no percurso, num determinado lugar,
começou a cair enxofre, fogo e enxofre na cidade. Pensa que situação. E o que aconteceu? Que nós lemos? A mulher de Ló olhou para trás. E ela automaticamente virou uma estátua de sal. Então quando Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo que Deus estava fazendo, tudo que o Senhor estava apontando, não era para se distrair. Se você olhasse para trás, você perderia aquilo que Deus estava construindo, o novo de Deus que Deus estava fazendo. Não olhe para trás. Eu quero falar um pouco sobre isso. Toda essa história, para falar dessa mulher, um olhar no lugar proibido gera sérias consequências. Um olhar no local proibido gera sérias consequências. Os antigos, os estudiosos dizem que essa palavra olhar ali significava o apego que ela tinha a Sodoma e Gomorra. Mesmo ela sabendo que não era para olhar, o anjo falou na frente dela, o marido, todo mundo ali, não é para olhar, não olhe para trás, não olhe para trás. Ela olhou. Havia um apego, não é apenas um olhar por olhar, de curiosidade apenas, mas havia um apego. Olha só o que essa palavra olhou significa. Naquela palavra, contemplou, mostrou consideração pelo que se vê. A mesma palavra usada em Gênesis 15:5, quando Deus fala para Abraão. Quando Deus fala para Abraão, então, conduziu até fora e disse, olha Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E lhe disse, será assim a tua posteridade. O que Deus quer dizer? Abraão, contemple, desfrute, observe, se apegue a essa visão que eu vou te mostrar. Conta as estrelas do céu, sonhe comigo, Abraão, se apegue, essa é a palavra, irmão. Eu estou até fazendo uma propaganda para a LX aqui, né? Coloquei o nome dessa palavra de desapegue. Desapegue. Não era só um olhar, era uma consideração por aquilo que estava sendo destruído. Então a mulher de Ló virou uma estátua de sal porque ela desobedeceu uma ordem direta. Não olhe para trás. E lá em Mateus, Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Amém, irmãos? Não dorme não, é guerra, irmão. Preciso que você preste atenção nessa palavra, em nome de Jesus. Olhar para trás revela o que nos domina. Quer seja por prazeres passados, o Egito, por exemplo, quer seja por dores, angústias, feridas. Eu achei um personagem aqui para a gente falar sobre isso. Então não olhe para trás. Quando a Bíblia diz não olhe para trás, se lembre da mulher de Ló, não olhe para trás. Porque a pessoa vem, está em Cristo, decide ter uma vida com Deus, mas ela olha para trás, e talvez seja por prazeres passados. A Bíblia diz que Moisés está tirando o povo do Egito, estão caminhando no deserto, estão lá olhando para a terra prometida, espias entraram na terra prometida, mas eles não conseguiam se desapegar, irmão, do Egito. Se passasse alguma dificuldade, eles se lembravam do Egito, das facilidades do Egito, mesmo sendo uma vida escrava. Olha só que situação. Mesmo vivendo como escravo, os prazeres do Egito traziam saudades. Eles olhavam para trás, lembravam do Egito. Olha esse versículo aqui. A quem nossos pais não quiseram obedecer, Moisés, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. No coração voltaram para o Egito. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando nós estamos diante do que o Senhor prometeu para nós, diante daquilo que Deus está fazendo em nossa vida, e nós encontramos alguma dificuldade, alguma adversidade, o tempo hoje, irmão, vou falar algo aqui. Eu não sei quanto tempo uma pessoa consegue ficar sozinha. Vamos falar do mundo? Do mundo. Mas isso é inaceitável. Aí você vem para Cristo. Agora eu estou em Cristo. Agora, vai dar tudo certo. Aí o Senhor fala assim, espere.
Não. Quanto tempo uma pessoa consegue, irmãos, esperar a pessoa de Deus aparecer, sem ter saudades do Egito, sem lembrar das facilidades que tinha lá, mesmo sendo escravo, mesmo sendo algo sem compromisso, algo sem palavra. Arruma um homem que não tem palavra, arruma um homem que só quer usar o corpo da mulher, arruma, ou vice-versa, irmão. Hoje está tão esquisito. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sozinho, esperando em Deus? Eu me lembro quando eu me converti, irmão, em 2001. Olhando de Mazão, lembrei disso. 2001 me converti, irmãos. Teve um da nossa turma, bebia, largado. Ele esperou 4 anos. 4 anos, irmãos. Eu não preciso nem falar sem o que ele ficou. 4 anos. 4 anos esperando uma mulher de Deus. E sabe o que aconteceu? Essa mulher de Deus veio. Hoje, na nossa turma, não tem como você não observar, comparar não, pressão não, mas hoje da nossa turminha antiga, é o mais próspero. Ele um dia falou para mim: Pedrão, eu ia morar na Europa, agora parece que vai para os Estados Unidos. Ele falou assim, dinheiro já, ele falou assim, eu nunca imaginei que ia chegar nesse nível. Foi missionário da Batista, nas Filipinas, abriu as portas assim. Estou falando de um cara que bebia pinga, vodka. Eu vi ele apostar vodka com os outros e ganhava. E esse homem entrou no Evangelho, junto com a nossa turminha. Entramos no Evangelho, entramos na igreja, entramos em Deus, irmão. Entramos em Deus. E esperaram. Acreditaram. Eu vi mulheres também esperarem em Deus, irmão. Quanto tempo hoje, 2025, com a sociedade erotizada, banners, mídias, etc. Quanto uma pessoa consegue ficar esperando Deus trazer a pessoa que Ele preparou para ela? Quanto tempo? Irmão, diante de Deus, isso não estava escrito aqui. Mas eu faço questão de ser usado por Deus aqui, para de alguma forma alcançar algum coração. Deus existe, irmão. Deus cuida de nós, melhor do que ninguém. Os prazeres, as saudades do Egito. Isso nos faz olhar para trás. Agora eu quero falar um pouco sobre dores. Presos em dores do passado. Noemi, talvez você lembre dessa história de Ruth, o livro de Ruth, um livro pequeno, mas tem a sogra de Ruth que chama Noemi, e ela foi para Moabe, saiu de Belém, foi para Moabe, e o marido dela morreu, e os 2 filhos dela morreram, ficaram as 2 noras, enfim, voltou para Israel, e ela falou assim, não me chame mais de Noemi, perdão, misturei tudo aqui, não me chame mais de Noemi, não me chamei mais Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O que eu entendo quando eu leio isso aqui? Ela estava nutrindo uma vida amarga. Não, você não sabe o que eu passei, vamos para a igreja, não, o negócio é, não, você tem noção do que eu passo, parece que só o meu pão cai com a manteiga virada para baixo, Newton Júnior. Tudo acontece de errado é comigo. Toda vez eu dou na quina do meu minguinho, ali machuco meu minguinho na quina do sofá. Isso acontece comigo. É o que aconteceu comigo lá atrás. Eu sou amargo, minha vida é amarga. O negócio é isso aí. A vida, nutrindo uma vida amarga, irmão. Isso tem um nome também, chama vitimismo. Isso é uma das piores algemas que existem, o vitimismo. Nós trabalhamos bastante com homens, irmão. Hoje com a igreja em geral, glória a Deus por isso, graças a Deus. Mas com homens, e você vê muitas vezes homens se vitimizando, homens que não têm noção do leão que tem dentro deles, homens que não têm noção da potência que existe dentro deles, foram escolhidos por Deus para nascer numa geração como essa, assim como nós falamos do Matias, do Neném, para ser um leão, irmão, soltar esse leão para fora e fazer diferença nessa vida, nesse tempo, e são presos, cativos, algemados por um vitimismo. Algo que aconteceu na vida deles, eles pararam ali e olham para trás. Eu quero dizer um negócio. Olha só, a mesma Noemi
Livro de Ruth. Então as mulheres disseram a Noemi, porque Ruth teve um filho de Boaz, e era considerado dela também: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome desse. Falou para Ruth, para Noemi, essa que era amarga, e ela já parou com tudo, irmão, deixou de ser amarga. E o que eu entendo com esse simples texto aqui, irmão? Não seja amargo, não olhe para trás. Deus não acabou ainda. Deus não tinha acabado com Noemi. Noemi já estava declarando que ela era amarga, azeda, desgostosa da vida. O que eu vim fazer aqui nessa vida? Vim só sofrer, isso acontece comigo. O pão caiu de novo com a manteiga virada para baixo. Deus não acabou, irmão, com Noemi. Deus não acabou com você. Sabe quem era essa criança? Avô do rei Davi, Obed, pai de Jessé, avô do rei Davi, bisavô do rei Salomão. Era esse menino que Noemi segurou nos braços. Deus não acabou. Então joga fora essa vida amarga, não olhe mais para trás. Eu creio que hoje, essa noite, irmão, vai haver um rompimento de ciclo. Você vai entrar num ciclo novo, em nome de Jesus. E não tem noção da ousadia que eu estou aqui essa noite, irmão. Se você não acreditar, eu acredito por vocês todos. Acredita nisso, irmão. Vai haver um rompimento de ciclo aqui. Chega dessa vidinha de cabeça baixa. Chega dessa vidinha olhando para trás. Me dá minha mochila aí, só. Que isso? Bilhete da esposa. Não vivo sem você. Pedido de oração, gente, é brincadeira. Pedido de oração. Tem momentos na vida, irmão, eu vou fazer isso aqui para você nunca esquecer. Tem momentos na vida que você tem que tirar a mochila das costas, esse peso que você carrega, essa vida que já foi, irmão. Tem que tirar essa mochila das costas. O que Deus tem para você na frente não vai acontecer se você não tirar o que está lá atrás da sua frente. Você não consegue enxergar, você não consegue ver, por tudo que você vê é o seu passado. Joga fora a mochila, irmão. Tem nada de quebrar ali, né? Está na hora de tirar a mochila. Fala para a pessoa que está do seu lado: tira essa mochila, está pesada. Amém? Aleluia, irmãos. Deus não acabou com você. Não parou, sua história não parou, Samuel. Não parou. Tem coisas que vai fazer muito sentido agora, daqui para frente. Há um dizer que diz assim, que a vida começa depois dos 40, né? Me perdoe os bebezinhos de 30 anos aí, 20 anos, né? Faz algum sentido, irmão. Você passa por algumas coisas na vida. Quantos anos hoje, Weg? 27? 34, né? Não entendi. 44. 4 anos de idade, Weg. Está na hora, né, Sinara? Glória a Deus, irmãos. Olhar para trás. Deus não acabou com você. Amém, pastora Zidmar? Deus não acabou. Deus não acabou com você, Suede. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não acabou com você. Deus não acabou, só está começando. Aleluia. Outra coisa, olhar para trás. Olhar para trás é o excesso do passado, irmão, dentro de nós. É o excesso de Sodoma e Gomorra dentro daquela mulher. É o excesso do passado. A boca fala que o coração está cheio. Tem gente que só fala do que já foi. Já foi a mochila. Já foi. Já sentou perto de pessoas que só falam coisas do passado? Existe uma palavra para isso, irmão. Vive refém do saudosismo. Não é saudades, é saudosismo. O que é saudosismo, pastor Pedro? Um apego exagerado às coisas que passaram. Aí fica sempre olhando para trás. Sempre aquela lembrança que cativa. Sempre aquelas memórias, refém daquilo, irmãos. Seja livre disso.
Como que você vai ver, vai ter uma projeção para o futuro, para aquilo que Deus planejou para você? Como se você não tira os olhos do passado, meu Deus do céu? Amém? Permanece uma passagem da vida que já foi. Já foi. O passado é uma passagem, irmão, não um estacionamento. Você tem que escrever isso e me marcar lá. Eu não vou sofrer se você não fazer, mas se você fazer. O passado não é uma passagem. O passado é uma passagem, não é um estacionamento, irmão. Indo para Costa Rica ali, essas cidades aqui do Mato Grosso, algumas ali, né? Que eu já fui, né, gente? Não viajo muito. Mas não tem estacionamento, não tem acostamento. Alguém já viu? E eu fiquei pensando, rapaz, se furar um pneu aqui, o cara está enrolado. Porque muito tráfego de carreta ali e não tem acostamento. A vida é assim, irmãos. Olha o que Deus ministrou no meu coração, eu preocupado com o acostamento. A vida é assim, Pedro, não tem acostamento. Se o pneuzinho furar, tem que trocar rápido, antes que venha alguém de contramão ali. A vida é assim, não tem acostamento. Se você está estacionado em uma história sua que ficou, que marcou, que te feriu, ou que foi prazerosa, ou que gerou dor, ou que gerou angústia, ou que gerou alegria, amém, irmão? Tem coisas que você tem que guardar para ser testemunho, amém, faz parte. Mas você não pode morar lá, amém? Você não pode ficar estacionado lá. Não olhe para trás. Deus tinha algo novo para aquela mulher, irmãos. Deus tinha um monte para aquela mulher. Vá para o monte, não olhe para trás. Não se distrai na campina. Foca, desapegue daquilo que se passou. É um ciclo novo, amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia. Olha só isso aqui, irmão, só para a depressão, excesso de passado. O estresse, excesso de presente. A ansiedade, excesso de futuro. Faz sentido? A depressão, excesso de passado. O estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Seja equilibrado em nome de Jesus. Busca equilíbrio em nome de Jesus. Esse é um dos motivos que nós queremos orar com você aqui essa noite. Quem quiser. Se não quiser, eu oro por mim mesmo. Eu oro por você do mesmo jeito. Excesso de futuro, excesso de presente, excesso de passado. E a gente não vive aquilo que Deus quer. Outra coisa, olhar para trás, estar preso em algo que o Senhor não está. Deus não estava em Sodoma. Estar preso em algo que o Senhor não está. Nunca mais olhe para onde nosso Deus já saiu. Não fique em lugares que o Senhor já saiu. Não continue em mesas que o Senhor já levantou. Um novo ciclo, irmãos, exige um novo ciclo. Amém? Um novo ciclo exige um novo círculo. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso vai exigir um novo ciclo. Algumas mesas, nunca despreze uma mesa, irmão. Seja sábio. Mas existem algumas mesas que já passaram. Existem algumas mesas que já foram. O ciclo novo de Deus vai exigir uma levantada dessas mesas. Mulher de Ló, levante-se dessa mesa. Fuja para o monte. Não olhe para trás. Ela olhou para trás. Havia um apego ali. Isso te paralisa. Por isso que a Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal. Deixa eu guardar minha mochila aqui, senão... Não é oferta não, tá, gente? Deixa aí minha mochila. Isso paralisa você. Você vira uma estátua. Não se move, não se movimenta. Fica ali paralisada. A vida parece que para os outros está passando. Você não muda seu patrimônio. Não muda nada no seu relacionamento. Parece que piora ainda. Não muda nada na criação dos filhos, não muda nada. E talvez frequente uma igreja, mas continua olhando para trás, paralisado como uma estátua. Faz um cursinho, faz não sei o que, faz aquilo outro, enfia a cara na água fria, lá chacoalha, mas continua olhando para trás. É como uma estátua. Quantos, irmão, quantos que eu caminhei junto,
Eu falo isso com dor no meu coração. Quantas pessoas que eu já caminhei junto em 23 anos, nos bastidores das igrejas, nas periferias de Mineiros, cantando rap gospel na rádio de Mineiros, em prol de ganhar alguém, visitando a cadeia. Quantas vezes, irmãos, aqui em Mineiros, para lá e para cá, em outra cidade também. E quantos, irmão, quantos que pararam? Hoje a gente vai conversar com esses homens. Os olhos são vagos. Ele corta assunto para a gente não entrar no que eu fui fazer lá exatamente. Que foi levar um recado do nosso amigo para eles. Nosso amigo Jesus. Que ele não parou com eles. Deus não parou com eles. Mas quantos homens, irmão, que eu caminhei juntos, são estátuas, pararam, congelaram. Tanta promessa, tanto poder, unção de Deus, talvez você já viu. Homens e mulheres de Deus que eram para estar queimando em Deus, estão congelados, parados. Quer seja por um prazer, quer seja por uma mágoa, uma ferida que aconteceu. Parar dentro de uma estátua cativada pelo que essa terra oferece. Pessoas que voltaram para as bebidas, pessoas que voltaram para as drogas, pessoas que voltaram para a prostituição, pessoas que voltaram para uma vida sem Deus, irmão. Pessoas que voltaram pois foram engolidos por seus próprios argumentos, voltaram ao seu próprio vômito, como diz a Bíblia. Amém, irmãos? Não olhe para trás, avance para frente em nome de Jesus. Isso aqui é o último. Olhar para trás é voltar para uma casa em chamas, onde o bombeiro já nos tirou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes na fé, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. O caminho é para frente. O que Deus tem para você é para frente. O passado não constrói futuro, irmãos. Grava isso em nome de Jesus. O passado não constrói futuro. Me ouviu aqui, lado esquerdo, meu lado esquerdo, amém? Me ouviu lado direito? O passado não constrói futuro. Se desprenda disso, em nome de, se desembarace disso. O passado não constrói, ele só destrói. Ele não permita que você avance. Me ouviram em cima, meninos? Amém? O passado não constrói futuro. Estão falando de você? Continue. Estão mostrando suas derrotas? Continue. Estão apontando suas feridas? Eu acho que eu vou fazer o que? Eu falo, você fala, continue, é mesmo? Estão falando de você? Estão apontando suas feridas? Estão desacreditando de você? As vozes são contrárias. As palavras te feriram. Está pesado, ele te alivia. Te abandonaram, ele não. Aleluia, aplauda Jesus. Continue, 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 irmãos. Eu não sei qual é a sua história, não sei se falaram de você, não sei se você é ferido por palavras. Uma vez a gente fez uma oração, eu quero fazer essa noite, encheu de mulheres feridas por palavras. Evidente que provavelmente, o que tudo indica, homens feriram elas com palavras. Talvez foi teu pai, talvez foi sua mãe, talvez foi aquela pessoa que você tanto amou, te feriu com palavras. As pessoas vão, irmãos, as palavras ficam, a flecha fica. Você não vai dar em nada, você não vale nada. Para construir uma autoridade em Deus, e você subir num altar de Deus com todo temor, zelo, clamando a Deus por santidade, regeneração, restauração, irmãos. Eu louvo a Deus por isso, para você crescer em autoridade, o que Deus tem feito comigo, com a minha casa. Mas assim, coisas que eu ouvi, irmãos, isso aqui faz muito sentido para mim. Nos piores momentos da minha vida, mensagens de homem de Deus, para mim, você é uma vergonha, Pedro, para a igreja de Mineiros. Você é uma pedra de tropeço para a igreja de Mineiros.
Pessoas falavam para minha esposa: esse cara não vale nada. As pessoas não te conhecem, as pessoas não conhecem o coração, irmão. As pessoas não conhecem aquele que te escolheu. As pessoas não sabem o que você carrega. As pessoas não sabem que por mais que você esteja numa situação difícil, esse tempo vai passar, porque Deus não acabou com você. Mas quando você for ativado em Deus, você vai liberar aquilo que Ele colocou dentro de você lá na eternidade. E aquilo que Ele colocou dentro de você lá na eternidade vai jorrar para outras pessoas, vai nutrir corações desesperançosos. Pessoas que estão desistindo da vida vão ser esperançosas, vão criar esperança, irmão, através da tua boca, dos seus lábios. Mas quem te critica, irmão, não vai estar ali, não vai entender nunca isso, não. Mas eu quero te dizer uma coisa: entre críticas e criticados, não critique ninguém, irmão. Não critique ninguém mais. Quero só aproveitar esse gancho aqui. Não critique as pessoas, não sentencie as pessoas, não julgue as pessoas. Você pode estar falando de uma pessoa que amanhã Deus vai levantar e essa pessoa vai pôr a mão na sua cabeça e vai te abençoar, porque o que ela carrega, irmão, continua sendo carregado, mesmo ela estando caída, mesmo ela estando errada, continua ali dentro. Por isso que Davi não matou Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Sabe por quê? Porque Davi sabia que o que Saul carregava era Deus que tinha colocado. Ele era ungido de Deus, errado, endemoniado, possesso, louco, queria matar Davi. Mas Davi falou assim: não, jamais tocarei no ungido do Senhor. Se alguém te criticou, irmão, se alguém te machucou, se alguém te magoou, continue. Amém? Continue em nome de Jesus. Continue. Não há nada mais poderoso. Já estou encerrando, se quiser subir aqui, ou já estão aqui, não sei. Não há nada mais poderoso, irmãos, presta atenção aqui em mim, eu preciso que você pegue isso aqui. Foi o que Deus fez com Abraão, lá no começo, quando eu li Gênesis. Não há nada mais poderoso para um ser humano do que uma visão. Ter uma visão daquilo que Deus quer para ele. Às vezes eu não sei tudo, mas você sabe que Deus tem algo para você. Não há nada mais poderoso do que isso. Quantos entendem que Deus tem algo para você? Amém? Deus tem algo para você. Não há nada mais poderoso do que isso, mais motivador, mais impulsionador, ativador, acionador do que você entender que Deus tem uma visão para você. E você não pode olhar para trás mais. Eu não posso olhar para trás. Paulo falou assim: eu tenho que ser fiel. Rei Agripa, eu tenho que ser fiel à visão celestial que Ele me deu. Atos capítulo 26, eu preciso ser fiel à visão celestial que Ele me deu. Não há nada mais poderoso do que isso, irmão. Você é incendiado, olha só, é aquilo que te projeta para frente. Às vezes eu converso com a minha esposa, ela está aqui. Eu falo só: foque no que Deus está fazendo. Foque no que Deus está fazendo. O diabo está se levantando, foque no que Deus está fazendo. As pessoas estão criticando, as pessoas estão falando, foque no que Deus está fazendo. Foque no que Deus está fazendo, senão você desiste. Foque no que Deus está fazendo, senão você desanima, você se fere, você se magoa. Foque no que Deus está fazendo. Eu quero dizer um negócio para você: Deus está fazendo muitas coisas nesse tempo, aqui nessa casa, nessa cidade. Talvez você não percebeu isso na sua família, em você. Deus está fazendo muitas coisas. Foque nisso, irmãos. A Bíblia diz: não ignoreis os ardis de Satanás. Mas não mandou nós focarmos nele. Foque em Cristo. Olhe para Cristo. Não olhe para o seu passado, não olhe para as besteiras, não olhe para a falação, não olhe para... Foque em Cristo. É ali que está a projeção, é para frente, meu, é para frente. Eu às vezes paro lá em casa e fico assim: meu Deus, o que o Senhor fez comigo em tão pouco tempo? E queima no meu coração assim: Pedro, nós só estamos começando. Um dia eu fui para fora, irmão, chorei, Deus ministrando no meu coração. Estava até atrapalhando já o congresso lá que tinha. Tanto que eu chorava, fui lá no banheiro, me lavei, voltei, aí eu chorei, meu. Deitei lá no fundo e ficava no meu coração: Pedro, nós dois vamos arrebentar. Eu e o Espírito Santo, irmão, lá rolando no chão. Talvez você não entenda essa linguagem aqui, mas, nossa, meu Deus, Pedro, nós dois vamos arrebentar. Eu falei: então é nós, Espírito Santo, é nós, vamos arrebentar mesmo.
Quando você abrir sua boca, eu quero te usar, Pedro. Eu quero falar através de você, dos seus gestos. Se vista melhor. Vamos lá, só me ajuda a me vestir melhor. Irmão, eu não ligava para isso. Me ajude a vestir. Por quê? Porque pessoas precisam olhar até para isso. Falar assim, olha, cara, é isso. Deus mudou a vida desse cara. Eu entendi uma coisa, irmãos. A sua grandeza engrandece a Deus. Convém que Ele cresça, que eu diminua no meu coração, no meu ego, é evidente isso, mas a sua grandeza engrandece a Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, realmente, Deus é real, porque mudou a vida desse cara. Deus mudou a vida dessa mulher. Deus levantou esse casal. Deus levantou esse casal. Deus levantou esse casal. Meu Deus está levantando casais, irmão. Deus está levantando casais para essa geração faminta de referências, de falência, de casamento. Deus está levantando casais. E talvez você é solteiro, que essa noite se prepare. E deixa Deus preparar a pessoa para você. Se prepare e deixe Deus preparar a sua outra metade. Amém? Se prepare. Quem pegou isso? Pega isso. Aleluia. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Amém? Não olhe para trás em nome de Jesus. Meu Deus, eu estou queimando, irmão. É bom demais. Dá uma bicuda. Não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você. Queria que a gente fizesse uma oração, você fosse livre para fazer uma oração, para preparar o seu coração. Já está preparado, arado, adubado, mas Deus quer fazer algo poderoso aqui. Ainda não terminou, irmãos, amém? Eles vão ministrar um louvor aqui. Eu queria orar, queria deixar você livre para orar também, sem falar no microfone. Queria que você orasse, Senhor, me ajuda a não olhar para trás. Me ajuda. Não sei o que aconteceu com a sua história, mas quando essas palavras vêm no coração da gente, eu sei que é de Deus. Eu sei que Deus falou com alguém aqui essa noite, amém? Eu penso que Deus falou com alguém aqui essa noite. Eu penso que Deus falou com alguém aí que está nos assistindo. Eu penso que Deus irá falar com pessoas que vão assistir essa ministração depois. Eu sei que Deus está falando. Não olhe para trás, desapega, irmão. Tem um novo de Deus te esperando. Tem algo novo de Deus te esperando. Você não pode perder isso. E se você olhar para trás, você perde isso. Essa mulher perdeu. Por isso que Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Eu vou deixar você fazer sua oração aí, quietinho no seu canto. Mas Deus quer fazer algo essa noite poderoso dentro de você, dentro de mim. Amém? Aleluia. Meu Deus do céu. Obrigado, Jesus. Aleluia.